Mas eu estou trazendo uma série no livro de Atos. E hoje eu quero falar sobre o Atos dos Apóstolos. Domingo passado eu falei sobre o Atos do Espírito Santo. Todos os atos no livro de Atos são atos do Espírito Santo. Mas eu mudei um pouco a terminologia para dar ênfases diferentes. E hoje eu quero enfatizar a vida dos apóstolos. E estudando a vida dos apóstolos, eu fiquei muito impactada. E eu quero começar falando sobre o fim. Porque aqueles 12, começaram uma obra irresistível. Aqueles 12 cumpriram plenamente o seu propósito. Mas o livro de Atos, ele termina contando a história dos apóstolos, quanto à escrita revelada através da sua palavra. Mas os atos continuam através de mim e através de você. Através da ação do Espírito Santo na sua igreja. E isso é muito especial. Mas nós que estamos vivendo aqui 2000 anos depois que o Espírito Santo desceu e inaugurou a era do Pentecostes, nós temos que olhar para os primórdios da igreja. A gente tem que olhar para os primeiros dias. A gente tem que olhar para onde tudo e para quando tudo começou, para que nós possamos nos inspirar, E que nós possamos aprender aquilo que eles fizeram, e fizeram com tanta excelência, com tanto poder, que nada foi capaz de pará-los ou de destruir essa obra. E nós vamos dar continuidade, porque nós, queridos, nós estamos vivendo num tempo, preste bem atenção nisso que eu estou falando para você. Nós estamos vivendo um tempo que é uma preparação para o levantamento do império do anticristo. Eu creio, o apóstolo Lamartine tem ensinado muito sobre Apocalipse, sobre o final dos tempos. Eu creio que nós não veremos o levantamento, porque nós vamos ser arrebatados antes, mas nós já estamos vivendo um ensaio, um prenúncio. As coisas estão sendo articuladas para que todas as coisas possam ser estabelecidas para que esse líder mundial se levante para dominar sobre toda a terra, antes que Jesus volte e dê a sua sentença para a humanidade. Você concorda com isso? Então nós temos que viver esse poder dos primórdios da igreja. É por isso que é importante nós olharmos para eles, e buscarmos o mesmo movimento, o mesmo poder que eles viveram, para que nós nesse tempo possamos ter o resultado que eles tiveram, porque eles foram vitoriosos, plenamente vitoriosos no poder do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer manifestar nesse tempo, vitória no poder do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos e declare comigo assim: Espírito Santo de Deus, encha a minha vida, que o poder do Senhor venha sobre mim como línguas de fogo, aquecendo o meu coração, tirando toda ansiedade, todo medo, e me dando o espírito de ousadia, de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Mas o ato dos apóstolos, enfatizando a vida desses homens tremendos, escolhidos por Jesus. Primeiro quero dizer que a sua obra foi irresistível. Em dois sentidos. No sentido de ser arrebatador e envolvente. Também como no sentido de ser invencível e insuperável. Nada foi capaz de parar esse movimento. Ele começou e ele continua até hoje e vai continuar em nós e através de nós. Tudo porque houve um decreto de Jesus. Jesus estabeleceu a sua vontade.
E assim como no outro estudo, eu vou sempre fazer um paralelo daquilo que Jesus pronunciou sobre a igreja, sobre o momento que aqueles apóstolos iriam viver e o seu cumprimento. E Jesus, lá no texto de Mateus 16, 18, ele estabelece uma palavra, estabelece um decreto. E quando Deus fala algo, isso se cumpre. E ele disse assim, né, quando eles estavam reunidos lá em Bânias, com seus discípulos, eles estavam vendo aquela adoração a demônios, não é? E ali ele faz uma declaração que ele estabeleceria a igreja sobre aquele decreto, sobre aquela declaração que Pedro dizia que Jesus era o Senhor. E Jesus diz assim: também eu te digo, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo sobre essa pedra, sobre esse fundamento, sobre essa declaração, que eu sou o Senhor, eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa as portas do inferno? Os muros das cidades eram os principais locais para a realização de tribunais, de transação comerciais e deliberação de assuntos políticos. Então, as portas das cidades eram lugares de conselho, deliberação. Então, neste texto, quando Jesus disse, e os portões, ou as portas do inferno, não se estabelecerão contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus está querendo dizer que os conselhos, os projetos, as maquinações e propósitos satânicos contra a igreja não prevaleceriam. Aleluia! Por isso não adianta, não é? Fechar as igrejas. Não adianta decretos, seja quais forem, contra as igrejas, porque os portões, as tramas, os propósitos, as deliberações do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Às vezes até por medida, não é, preventiva, não podemos nos reunir presencialmente, mas nós estamos reunidos. Nós estamos ligados ao poder do Espírito Santo que nos une e que estabelece o propósito e a história da igreja. Amém? E eu, estudando essa palavra, eu entendi que há um poder em nós. Há um poder em mim e em você. Há um poder na liberação de Jesus, quando disse: as tramas, não importa o que o maligno trame contra você, não importa os seus projetos malignos tentando você para que você se afaste do Senhor, ele não prevalecerá. Porque Jesus orou, porque Jesus estabeleceu, porque Jesus, através do seu Espírito, está conosco todos os dias e nos sustenta, não é? Logo que Jesus morreu e ressuscitou, e 50 dias depois o Espírito Santo desceu, veio sobre os discípulos, e ali naquele momento é estabelecido o começo da igreja. A gente sabe que houve uma grande perseguição em diversos momentos. Logo em seguida, o César, o Nero, começou uma grande perseguição contra a igreja. Sempre teve líderes que se levantaram tentando destruir a igreja. Vocês se lembram de Constantino? Ele até se converteu porque ele queria o apoio da igreja, o apoio político. Então a gente vê que a igreja, apesar da perseguição, ela foi se estabelecendo de tal forma com poder, que até o poder político da época se dobrou à igreja. E nós temos esse poder hoje. É esse poder que nós temos que buscar, porque nos últimos dias
A palavra de Deus diz que haverão as últimas chuvas do Espírito Santo, que quer nos envolver, que quer envolver a mim e a você, e estabelecer um tempo de poder nas nossas vidas. Por isso, meu querido, quando você estiver lá na sua casa, quando Satanás vier com os pensamentos de ansiedade, quando ele tentar te colocar medo para te paralisar, saiba que há um poder sobre a sua vida, há um poder sobre nós que não há de nos parar nunca, até que sejamos levados aos céus na presença do nosso Senhor. Amém? Eu quero que você saia desta manhã aqui deste culto, depois que você que vai ouvir em outros momentos essa palavra, que você saia cheio do poder de Deus sobre a sua vida. Em Atos 2, 42 a 43, mostram como viviam os convertidos. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia grande temor, porque as coisas aconteciam, porque o poder era manifesto. E hoje nas nossas vidas também, o poder de Deus é manifesto. Quando o buscamos, quando oramos, somos curados, somos libertos. E o Senhor abre portas para nós, traz o milagre da provisão, e coisas maravilhosas acontecem no nosso meio. E eles já tinham, privilégio de diariamente estarem juntos, no partir do pão, nas comunhões, nas orações. Então talvez a gente não possa se reunir nesse tempo, mas nós podemos estar online, nas lives, nas ministrações. Vamos estar em comunhão diariamente, nos fortalecendo. Eles reagiram à perseguição. Essa obra irresistível foi tão tremenda que a perseguição provocou algo, até inexplicável na vida daqueles homens. Em Atos 5, 40 a 42, relata um momento que Pedro e os apóstolos estavam diante do sinédrio, dos sacerdotes. E eles não queriam que eles falassem de Jesus o ressurreto, porque eles tinham matado a Jesus, eles tinham declarado a sentença de morte sobre Jesus, porque eles invejaram a Jesus, o seu poder e a sua autoridade, e não aceitaram. Então quando os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, começaram a pregar com autoridade, eles tentaram parar aquele mover. Então diz assim: chamando os apóstolos, os sacerdotes, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se. Depois de ter havido sido presos, soltos, açoitados, eles saíram do sinédrio regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Cristo. Eles se alegraram com a perseguição. Olha que coisa linda, porque o seu Senhor havia acabado de se sacrificar por eles. Então havia um mover, e eles entendiam que aquele era um privilégio de sofrer por Cristo. Em Atos 13, 50 a 52, fala sobre a perseguição também de Paulo e Barnabé, e diz assim: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Oh, glórias! As mulheres, de alta posição,
tinham poder e foram contra aquela pregação. E eles foram expulsos daquela cidade. No entanto, eles saíram alegres, cheios do Espírito Santo de Deus. Eles se alegravam com a perseguição. Então, meu querido, você não pode se escandalizar quando você for perseguido por causa do nome de Jesus. Muito pelo contrário, você tem que se alegrar, se regozijar, porque você é digno de sofrer perseguição. Assim como o seu Senhor sofreu perseguição e foi morto, assim também nós devemos nos alegrar e nos sentir privilegiados, né, por viver essa realidade. Eles se motivavam na perseguição. Em vez deles ficarem acuados e amedrontados, eles se motivavam. Não é? A gente vê aqui que houve uma grande perseguição nos primórdios, nos primeiros dias em Jerusalém. E Estevão foi apedrejado. E esse texto fala um pouco do momento em que ele estava sendo apedrejado. Atos 8, de 1 a 6. A primeira perseguição à igreja. E Saulo estava lá e consentia na sua morte. Naquele dia, levantando-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Aqui, Estevão morreu, Saulo estava presente e ele perseguia e prendia mulheres, homens, né? Todos que estavam pregando. No entanto, Filipe, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os outros discípulos foram os dispersos. E vocês acham que eles foram quietinhos pelo caminho? Não. Eles foram pregando a palavra com autoridade. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo-as os sinais que ele operava. Então, o que Deus espera de nós nesse tempo de perseguição? E ouça essa palavra: a perseguição vai aumentar. A cada dia, a cada movimento. Você que crê, né, nos princípios da palavra de Deus, nós sabemos que nós enfrentamos uma guerra cultural. O mundo está se afastando de Deus. O mundo está contra os princípios da palavra, os princípios judaicos cristãos. E cada vez mais, quando nós defendemos as bandeiras do Evangelho, nós receberemos perseguição. Mas nós temos que nos alegrar e nos regozijar. Amém? E nós temos que entender que se ficarmos firmes, assim como eles cumpriram o propósito de Deus para as suas vidas, cumpriremos também. Então, em segundo lugar, eles cumpriram, né? Houve o cumprimento total do propósito de Deus para a vida deles. Em primeiro lugar, eles foram reconhecidos como seguidores de Jesus. Jesus formou neles o seu caráter. E quando as multidões, quando as pessoas olhavam para eles, viam a Cristo. Em João 17, 26, Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus estava naqueles discípulos. Em Atos 11, 25, 26, relata o momento onde Paulo e Barnabé juntos fizeram uma grande obra em Antioquia e pela primeira vez eles foram reconhecidos e chamados como cristãos. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. No grego, cristianos. Cristãos, seguidores de Cristo.
eles foram reconhecidos como cristãos. E essa é a nossa marca. As pessoas que te conhecem devem ver alguma coisa em você. Uma luz deve brilhar, que é a luz de Jesus. As pessoas devem olhar para você e através das suas ações e palavras reconhecerem a Jesus em você. Esse é o cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Há diferença entre ser um membro de uma igreja. Hoje a gente vê que há muitos simpatizantes do Evangelho. Muitos se dizem evangélicos, mas nós precisamos não ser evangélicos, mas nós precisamos ser seguidores de Cristo. Amém? Há uma diferença entre ser simpatizante e se comprometer com essa mensagem. Ter a vida transformada. Você sabe que outro dia eu vi uma reportagem de um traficante, chefe de um traficante que foi pego, não sei se vocês viram, numa favela. A casa dele tinha um muro onde estava pintado uma cena bíblica, Jerusalém. E na reportagem eles falaram, você viu, Daísa? E na reportagem eles falaram, o traficante evangélico. Que diferença faz? Hoje já não somos tanto minorias, né? Muita gente se diz, mas não é. Nós precisamos ser e expressarmos através das nossas palavras aquilo que nós somos, seguidores de fato de Jesus. Amém? Eles foram enviados por Jesus e nós somos enviados para o mundo. O que nós fazemos aqui no domingo é um treinamento. Você vem aqui para você ser cheio de Deus, cheio da fé, empoderado pelo Espírito Santo. Mas é amanhã, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta que você cumpre o seu chamado. Amém? Nós somos a igreja da segunda-feira. A igreja da segunda-feira é viver o que você aprendeu no domingo. É não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. E aqueles atos daqueles homens foram exatamente assim. Eles viviam diariamente aquilo que eles criam. E é isso que Deus espera de nós. Não é? Eles foram enviados por Jesus. Em Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mundo era o palco para eles. O palco das suas histórias. As suas histórias eram narradas no mundo. Não eram narradas entre quatro paredes. Assim como a história dessa igreja não é narrada somente aqui, não. Ela é narrada, ela começa aqui, mas ela vai para o mundo todo. Não é? O mundo era o ringue onde eles travavam as suas batalhas. É onde nós travamos as nossas batalhas. O mundo é o nosso território de conquista. Amanhã, quando você sair, você trabalhar na sua casa e através do online tiver contato com alguém, é lá que você tem que cumprir o seu chamado. E eu quero finalizar este relato da vida daqueles homens, falando um pouco da sua obra e da sua morte. É impressionante. Vocês lembram quando os filhos de Zebedeu, né, chegaram, os apóstolos, diante de Jesus e pediram, a sua mãe pediu para que os seus filhos sentassem à direita e à esquerda de Jesus. Ela chegou e falou assim: Jesus, lembra dos meus filhos quando estiver na sua glória, quando estiver no seu trono? Coloque um à direita e um à esquerda. Aí Jesus virou para ela e falou assim: será que eles estão dispostos a tomar o cálice que eu vou tomar? Meus queridos, Deus quer nos levantar, Deus quer nos estabelecer em glória, mas a gente tem que estar disposto a tomar o cálice que Jesus tomou. Aqueles homens tomaram o cálice. Tomaram o cálice do sofrimento. Tomaram o cálice, sabe, da luta aguerrida, da intrepidez, né? E foram até o fim. Eles tomaram o cálice.
E um dia eles se assentarão no trono com Jesus. Um dia Pedro, perguntando para Jesus, falou o seguinte, perguntou o seguinte para ele, disse assim: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos casa, nós deixamos propriedade, nós deixamos família, o que nós vamos receber? Jesus disse assim: um dia vocês se assentarão comigo no meu trono. E haverá, né, a palavra de Deus diz que Jesus se assentará no trono e haverá 24 tronos. A palavra de Deus não especifica quem serão esses 24 que assentarão em tronos especiais com Jesus. Mas os teólogos, os estudiosos creem que serão os 12 apóstolos e também os 12 líderes das tribos de Israel. Mas os 12 discípulos, os 12 apóstolos com certeza estarão lá. Jesus garantiu isso a eles. Então eu quero relatar um pouco daquilo que cada um fez por Jesus. Pedro, o apóstolo, ainda ele continua a sua missão por mais de 35 anos depois que Jesus foi morto. E a sua morte se assemelhou à dele, na forma como aconteceu. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo, para não se assemelhar ao seu mestre. Que coisa linda. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém ele teria pedido para ficar de ponta cabeça, não é? André, o irmão de Pedro, a tradição revela que André também foi morto, torturado, antes de ir para a cruz na Grécia. Tinha chegado na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado. Só que desta vez a cruz era em forma de X. Coisa linda, né? João, irmão de Tiago. Tem 2 Tiagos, né? Então por isso que fala aqui o outro apóstolo. O jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas não teria nada sofrido. Esse é o João que escreveu o Apocalipse. Acredita-se que ele morreu por volta de 100 anos de idade, por causas naturais em Éfeso. Não é? Ele que escreveu Apocalipse. Filipe, a história da morte de Filipe é confusa. Até hoje não se sabe ao certo como morreu o discípulo, que deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões da Frígia e Hierápolis. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Hierápolis. Aqui, a Bíblia não relata como foi as suas vidas e mortes, né? Então, estudiosos falam-se sobre isso. Eu creio que, com exceção de João, que viveu 100 anos e morreu de causa natural, todos morreram com uma morte trágica. Porque quando Jesus disse a eles que eles teriam que tomar o cálice de Jesus, eu acho que foi isso que significou. E João tomou o seu cálice quando ele estava diante do Senhor Jesus na crucificação. O único que ficou com Jesus na sua crucificação foi João. E eu creio que ali ele se conformou com o sacrifício de Jesus. Ele estava presente no sacrifício. Todos os outros que se amedrontaram e fugiram depois da ressurreição de Jesus, no poder do Espírito Santo, todos pagaram o preço de uma morte trágica. Apóstolo Bartolomeu. Bartolomeu teria exercido sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato. A tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar, depois de ser açoitado. Há outra informação que afirma que ele também teria sido crucificado. Gente, impactante, né?
O apóstolo Mateus, relatos dão conta de que Mateus teria continuado sua missão no lugar onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última, na Etiópia. A causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada. Mas também há quem acredita que o ex-cobrador de impostos, que foi convocado por Jesus, teria falecido de causas naturais. Seu túmulo se encontra em Salerno, numa cidade italiana. Estamos terminando. Tomé, após a morte de Jesus, o apóstolo, que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição e virou sinônimo de ver para crer, saiu em missão pela Índia. Há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madrás, no ano 53 depois de Cristo. Simão é um apóstolo pouco relatado nos relatos bíblicos. Por isso, tudo o que se sabe dele é pura especulação, inclusive sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 depois de Cristo. Tiago Maior, o pescador, se tornou apóstolo. Tiago Maior, que tem o Tiago Menor, tem a sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois que Cristo, foi ressurreto. Ele foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Aliás, Tiago foi a primeira morte, o primeiro mártir, dos apóstolos. O Tiago Menor, há 2 relatos da causa de sua morte. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito, no ano 62. O apóstolo se tornou missionário na Palestina e no país onde foi morto. A outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, o sumo sacerdote. Judas Tadeu, depois da morte de Cristo, ele escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. São chamadas as cartas de Judas. Ele teria seguido a sua missão depois da morte do mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Este último teria sido o local da sua morte de causas violentas não especificadas. E Judas Iscariotes, vocês sabem que ele se enforcou depois que ele vendeu Jesus para os sacerdotes. E para finalizar, eu quero falar sobre a escolha do 12º sacerdote. Quando Judas traiu Jesus e se enforcou, os discípulos ficaram numa encruzilhada, E resolveram então eleger o 12º. E o que eles fizeram? Eles oraram e escolheram 2 discípulos de Jesus que tinham acompanhado a Jesus todo o tempo com eles. E eles tiraram as sortes, o Urim e o Tumim. E muitas vezes Deus se manifestava através do Urim e do Tumim, Tinha ali 2 homens e precisavam escolher. O que eles fizeram? Tiraram a sorte e caiu em Matias. E ele foi escolhido o 12º apóstolo. Assim que eles escolheram. Mas nada se ouviu sobre esse Matias. Nem na Bíblia, nem depois. Não há relato sobre ele. Eu creio, aqui falo eu e não a Bíblia, mas eu preciso falar para vocês o que eu creio. Que os discípulos fizeram uma escolha própria. Que a escolha de Jesus não foi Matias, foi Paulo. Eu acho que o 12º apóstolo é Paulo. Porque nos Atos dos Apóstolos, os primeiros capítulos falam sobre a igreja em Jerusalém. E depois da conversão de Paulo, toda a obra de Paulo. Quem foi o 12º apóstolo? Aquele que ele recebeu a revelação do próprio Jesus. Ninguém pregou para Paulo. Paulo, quando ele estava perseguindo os judeus, estava indo para Damasco, Jesus aparece a ele.
E depois ele fica cego. Vocês lembram que ele caiu do cavalo, né? E ficou cego e é levado. E depois Jesus dá uma visão a Ananias e fala: Ananias, vai lá e fala para ele o propósito que eu tenho para a vida dele. E Ananias fica com medo e diz: mas Senhor, ele é perseguidor, ele está matando os seus apóstolos, os seus discípulos. E Deus fala para Ananias: não, ele foi para mim escolhido para pregar aos gentios. Eu creio que o 12º apóstolo é Paulo. Ele foi o escolhido. Ele foi aquele que recebeu a revelação do próprio Jesus. Ninguém ensinou a Paulo. Tudo que ele sabe, toda a doutrina dada nas suas cartas às igrejas foi dada diretamente de Jesus. Ele foi a escolha de Jesus. Jesus aparece a Paulo, Jesus revela o seu propósito a Paulo. Né? Ananias, olha aqui em Atos 9, 15 a 16 diz assim: mas o Senhor lhe disse a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Paulo chama para si o apostolado. Ele diz assim em Romanos 1:1: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Em Romanos 1, 4 e 5 ele diz assim: e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Ele diz aqui: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. E ele diz também em Gálatas 2:8: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Como foi a morte de Paulo? Ele foi decapitado em Roma depois do seu segundo julgamento. E eu acho que ele foi capaz de traduzir o sentimento daqueles apóstolos. E ele disse assim: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Hoje tem um irmão nosso que está fazendo aniversário, Dácio. A palavra é para você. Para você e para nós. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que cálice que nós vamos tomar hoje, nesse tempo? Para alguns é o cálice da perseguição e do sofrimento em muitos lugares da terra. Para nós aqui no Brasil temos liberdade. Talvez o cálice não seja uma morte, talvez o cálice seja a vida. Uma vida de entrega, uma vida, sabe, de dar o melhor para Deus, de dar os seus talentos, tudo que você tem, colocar a serviço do reino. Seja o viver ou seja o morrer, que tudo seja para Deus. Amém? Você pode dizer isso hoje? Eu quero concluir dizendo que a vida e a morte desses homens impactaram vidas, mudaram a história da humanidade e nos alcançou aqui. Eles estão sentarão em tronos especiais com Jesus. Mas cada um de nós vai receber uma coroa na presença de Jesus um dia. Amém? Estes homens nos inspiraram, nos inspiram, nos motivam e nos dão a maior lição, expressa através do 12º apóstolo, que foi Paulo. Que o nosso viver e o nosso morrer seja para Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos. O primeiro passo que nós temos que dar para viver para Jesus é entregar a nossa vida a Ele. Aquele que veio, que deu a vida por nós, que morreu no nosso lugar. Ele quer que você creia nele.
Ele quer que você o busque. Ele quer que você convide para ser o Senhor da sua vida. Por isso, eu quero perguntar aqui. Se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus através de uma oração. Eu vou orar e eu quero que você ore comigo. E se você que está assistindo online quer entregar a sua vida a Jesus, ore comigo agora e diz assim: Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, eu peço aos senhores, eu peço a vocês, que venham mudar a minha vida. Eu entrego o meu coração e a minha vida para o Senhor Deus. Transforma-me, Senhor. Quebra todas as cadeias com o mal. Entra no meu coração. E faz na minha vida morada. Dirige os meus passos. Dirige a minha vida. Proteja-me de todo mal. Eu hoje me entrego ao Senhor. E declaro que Jesus Cristo é o meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, se tem alguém aqui presente que fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão que eu quero identificar você para te abençoar. Fique em pé que eu quero fazer uma oração especial por você. Tem mais alguém? Você que está online, tem um QR Code aí, você entre num espaço onde nós vamos conhecer você para identificá-lo e cuidar de você. Tem mais alguém aqui? Então eu quero orar por você, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu quero te pedir a tua bênção sobre esta vida. Que o Senhor possa mudar a sua história, que o Senhor possa trazer vitória, Pai, em Cristo Jesus, transformando, que o teu Espírito agora abrace, Senhor, e que possa aquecer o seu coração, que possa trazer alegria, quebrar, Senhor Deus, toda tristeza, toda perda, todo descaminho, todo roubo, e transformar a sua vida numa vida abençoada e vitoriosa em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, minha querida. Deus abençoe você. Você que está aqui ouvindo, feche os seus olhos agora, fique em pé, vamos orar a Deus, consagra a sua vida hoje. Se você está vivendo alguma coisa fora do propósito de Deus, você sabe que você não deveria estar fazendo tais coisas, e você não tem força para largar essas coisas. Às vezes é um vício, às vezes é um pecado de estimação, o Espírito Santo tem falado com você, mas você não consegue deixar, é uma amarra maior que você. Meu querido, Deus quer que o poder dele se manifeste em você. Se você tem alguma cadeia, algum vício, algum problema na sua vida que você quer vitória hoje, coloque a sua vida diante do Senhor e o Espírito de poder vai te ajudar. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, me dá força. Espírito Santo, me fortalece para eu viver neste tempo o compromisso com o Senhor, a santidade, Senhor Deus, o poder do teu Espírito manifesto em mim. Eu me inspiro naqueles homens que um dia tiveram medo e fugiram, mas que depois de serem visitados pelo poder do teu Espírito, foram capazes de todos eles morrer por Jesus. E eu quero ser capaz, no poder e na ação do Espírito Santo, de viver, de morrer, de me entregar, de suportar todas as situações da vida, todas as intempéries, no poder do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. A partir deste tempo você não será mais o mesmo. Busque este poder, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Levante as suas mãos. Senhor Deus, em nome de Jesus,
que o teu poder venha sobre o teu povo. Nós queremos viver o maior Pentecoste das nossas vidas este ano, porque Satanás está se levantando contra nós, contra a humanidade, mas nós vamos responder com poder, com fogo, o fogo do Espírito Santo, que nos empodera para viver, para cumprir esse chamado tão maravilhoso do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor Deus, que a tua graça, que o teu amor seja sobre o teu povo, que haja a escolta dos teus anjos, guardando, Senhor Deus, as suas vidas, a sua família e os seus pertences em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu querido.